O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, ele reluta em pedir a aposentadoria em meio a denúncias de importunação sexual por parte dele. O Caian Messina está chegando por aqui direto de Brasília com informações atualizadas dessa história. Boa tarde, Caian. Oi, Renan, boa tarde a você, boa tarde a Adriana. Inclusive, esses detalhes, né, dos depoimentos que foram revelados ontem pela Adriana foram recebidos no Superior Tribunal de Justiça como a gota d'água, né? São detalhes realmente definidos pelos próprios ministros como comoventes e que estão precipitando aí uma série de reações. Algumas a gente já viu ontem, como, por exemplo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que de forma unânime afastou do trabalho o ministro Marco Buzzi. Outras a gente vê nos bastidores. O ministro está sendo pressionado pelos colegas, por alguns colegas, e também pela própria família, a pedir voluntariamente a aposentadoria. Segundo diversos ministros, isso teria dois efeitos. O primeiro, né, ele poderia, nas palavras de amigos, preservar, ou pelo menos tentar preservar, um pouco da biografia. E o segundo efeito seria poupar o tribunal de uma decisão que é vista como desgastante, ou seja, afastar um ministro do próprio STJ e conceder a ele, então, a aposentadoria, que é justamente a pena mais alta prevista pela lei orgânica da magistratura. Aliás, pessoal, hoje a nossa equipe aqui em Brasília fez um levantamento, né, porque muita gente no próprio Congresso vê essa aposentadoria compulsória como algo absurdo, ou seja, o cara comete um crime, né, a pessoa acaba cometendo um crime, vai para casa recebendo os vencimentos aí de maneira integral. Isso, no caso do ministro Buzzi, se ocorrer, e a tendência de que ocorra, ele vai receber algo próximo aí ao atual salário, algo próximo a R$ 44 mil. Então, são pelo menos 10 projetos, e aí a gente está falando de emendas constitucionais, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, enfim, que estabelecem o fim da aposentadoria compulsória como pena máxima prevista pela lei orgânica da magistratura. O detalhe é que muitas dessas propostas estão praticamente esquecidas nas gavetas. Tem proposta de 2011, pessoal, que não foi decidida até agora. Compartilhar com você algumas apurações para a gente falar dos próximos passos. Sim, é isso que você traz de informação. Se ele pede uma aposentadoria voluntária agora, a data limite, que é considerada nesse momento a data limite, é 10 de março. Porque a sindicância do STJ marcou essa data para voltar a analisar o caso e a expectativa dentro do tribunal é que no dia 10 de março eles oficializariam a abertura de o que eles chamam de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. A partir da abertura desse processo, ele não pode mais pedir aposentadoria voluntária, só poderia ser aposentado compulsoriamente ao final desse processo. Mas a minha questão nas minhas apurações, Caian, além desse prazo do dia 10 de março, o que me disseram, integrantes aí do STJ me disseram, é que a gente sempre noticia que a punição máxima é se aposentar com salário integral. Mas que há caminhos para, comprovadas as acusações contra Marco Buzzi, há caminhos para que ele perca a função. Então, se houver uma condenação criminal, ele pode, entre as penas na esfera criminal, ele pode ter a perda da função. E em caso de perda da função, ele perderia a aposentadoria integral e iria ter que se aposentar pelo teto do INSS. E um outro caminho que eu apurei, Caian, em caso de configurada a ação improba, a ação dele contra mulheres dentro do STJ e também fora, como é o caso da jovem de Santa Catarina, da situação, né, denunciada que aconteceu numa praia de Santa Catarina, poderia ter um caminho do Ministério Público ou da própria Advocacia Geral da União abrir um processo questionando o comportamento, enfim, as acusações que ele responde que pode vir a ser condenado por elas, para que também haja essa perda do benefício integral. Isso bate com o que você tem apurado aí junto às suas fontes? Com certeza, e essa, inclusive, é uma possibilidade, e aí a gente está falando do ponto de vista criminal, né, Adriana? Que é um processo que corre no Supremo Tribunal Federal, um processo criminal, só que aí, né, caso ele seja
condenado, né, de maneira criminal, nessa ação criminal, é necessária a abertura de um outro processo, segundo o Conselho Nacional de Justiça, para que ele perca realmente a aposentadoria, né, e perca a função, porque não é, por exemplo, algo automático. Se ele for condenado com o processo transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por um crime comum, né, um crime, aí a gente está falando de algo aí na esfera criminal, ele não perde automaticamente a aposentadoria. Teria de ser aberto um outro processo, e aí sim haveria justamente essa possibilidade.